Boa tarde, Augusto, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre cladoaves. Nós somos do grupo 5 e eu vou começar falando sobre diversidade. Segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, no Brasil há 1919 espécies, logo atrás do país que possui o maior número já catalogado, nossa vizinha Colômbia, com 1924 espécies. Considerando toda essa diversidade, a evolução não poupou esforços na beleza e exuberância desses animais, havendo uma variedade imensa de cores, formas e até comportamentos curiosos de cortejo, por exemplo. Os paleognatais. Os paleognatas compõem um dos clados viventes da classe Aves, sendo considerado uma superordem juntamente com os neognatai. Os paleognatai e os neognatai formam as neonites, as aves modernas. A divisão interna dos paleognatas viventes é entre dois grupos: ratitas, que incluem avestruz, emas, casuras e cuís, com o externo sem quilha, e o segundo grupo tinamídeos, com o externo com quilha. Agora a gente vai ouvir o Danilo falar um pouquinho sobre sustentação e revestimento corporal. Todas as aves apresentam os membros anteriores transformados em asas e têm o corpo aerodinâmico revestido por penas. Nos pinguins, as asas são em forma de remo e utilizadas na natação, enquanto que nas emas e avestruzes, as asas são atrofiadas e os membros posteriores são adaptados à corrida. As penas são estruturas muito leves e flexíveis, constituídas de queratina que se formam no interior de folículos. Elas atuam como isolante térmico, ajudando a manter a temperatura corporal da ave sempre constante. Protegem contra choques mecânicos, auxiliam as aves durante o voo e ainda impermeabilizam o corpo do animal. As penas são constituídas de um eixo central chamado de raquis, que se encontra inserido em o cálon. Presos a raquis, pequenos filamentos chamados de barbas, que soltam outros filamentos ainda menores chamados de bárbulas. Se prendem umas às outras através de ganchos, formando uma superfície contínua que confere proteção à pele. Quando vemos algumas aves alisando suas penas, elas estão alinhando as bárbulas para que seus ganchos fiquem encaixados. Na maioria das espécies de aves, ocorrem as penas geralmente a cada ano. As penas das aves são leves, flexíveis e extremamente necessárias ao voo. Servem também como proteção contra a perca de calor. As penas são compostas por uma haste central, chamadas de raquis, de onde partem os filamentos, chamados de bárbulas, de onde saem as bárbulas, que se encaixam com dificultando a ginjar pelas penas. Para se manter o equilíbrio, sempre que uma pena de um lado for perdida, o outro lado também irá se perder, sendo assim causando um equilíbrio e evitando que a ave caia. Boa tarde, Augusto. O sistema digestório das aves compreende os seguintes componentes: boca, esôfago e inglúvel, estômago glandular, estômago mecânico ou intestino delgado, intestino grosso e cloaca. Observa-se que os componentes com maior participação da glicerina são glicerol, água e lípidos. Glicerol é o principal componente da glicerina, sendo este altamente energético em dietas de frango de corte. O nível crítico recomendado de inclusão de glicerol é de 10%, sendo que a adição de valores superiores a essa recomendação podem ocasionar redução de desempenho, além de afetar o metabolismo dos triglicerídeos, induzindo a adaptações bioquímicas e fisiológicas. Bom, Augusto, sobre o sistema circulatório, as aves são animais que apresentam respiração pulmonar, circulação dupla e completa. A circulação dupla é uma característica dos animais homoetérmicos e ocorre quando o sangue passa 2 vezes pelo coração. Quando dizemos que a circulação é completa, quer dizer que o sangue venenoso não se mistura com o sangue arterial. Dessa forma, podemos concluir que o sangue do sistema circulatório das aves
passa 2 vezes pelo coração e o sangue rico em oxigênio não se mistura com o sangue rico em gás carbônico. Por isso a circulação dupla e completa, é completa. A ave apresenta uma maior disponibilidade de oxigênio e, consequentemente, uma disponibilidade de energia para conseguir manter a temperatura do corpo constante. O coração das aves apresenta 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos, que se encontram completamente separados, e suas hemácias são nucleadas, apresentam núcleo e ovais, diferentemente dos mamíferos. Sobre a excreção, as aves são animais que têm como seu principal excreta o ácido úrico. Esse excreta é retirado do sangue por meio dos rins e de lá é conduzido diretamente à uretra, onde é eliminado pela cloaca. Esses animais não apresentam bexiga urinária e a ausência desse órgão é uma das suas adaptações para o voo. É bom lembrar que a cloaca das aves é comum ao sistema digestório, sistema excretor e sistema reprodutor. É na cloaca que ocorre a absorção da maior parte da água presente na urina, ficando o ácido úrico altamente concentrado, com uma consistência pastosa e cor esbranquiçada, sendo então eliminado juntamente com as fezes do animal. O sistema respiratório das aves ocorre através dos pulmões rígidos que se localizam na região torácica do animal. A traqueia das aves se divide em brônquios que se ramificam no interior dos pulmões, em finíssimos tubos chamados de parabrônquios ou parabronquiolos, que são irrigados por capilares sanguíneos que permitem trocas gasosas. Nas aves não existem alvéolos pulmonares, como nos mamíferos, mas sim capilares, aéreos que permitem dos parabronquiolos. O gás oxigênio passa desses capilares para os capilares sanguíneos, ocorrendo assim trocas gasosas. Na porção inferior da traqueia das aves, antes da ramificação dos brônquios, podemos encontrar a siringe, uma estrutura semelhante a uma bolsa, que possui cordas vocais responsáveis pelo grito e pelo canto das aves. Na maioria das vezes, o som emitido pelas aves serve para atrair o companheiro, marcar território e prevenir pássaros da mesma espécie contra algum predador ou outro perigo. De alguns brônquios secundários se estendem bolsas chamadas de sacos aéreos, que se encontram tanto na região posterior quanto na região anterior do corpo do animal, penetrando, inclusive, em alguns ossos. Os sacos aéreos têm a função de ventilar ar para os pulmões, tanto no processo de expiração quanto no processo de expiração. Boa tarde, agora eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso. As aves apresentam um sistema nervoso central e periférico com 12 pares de nervos cranianos. O encéfalo apresenta um cerebelo bem desenvolvido, pois necessitam de muito equilíbrio para o voo. Tem visão bem desenvolvida. Percebe muitas cores nitidamente, pois a retina contém muitos cones com gotículas de óleo. Com relação ao sistema nervoso, as aves apresentam um cérebro bem desenvolvido, com encéfalo responsável pelas funções sensoriais, cerebelo que, dentre outras funções, está relacionado ao equilíbrio do animal, e, por fim, a medula espinhal, que realizará a comunicação do sistema nervoso central. Os sentidos. Sem dúvida, o sentido mais desenvolvido nas aves é o da visão. Mas no seu dia a dia, uma ave utiliza-se, dependendo da situação e da espécie, um ou uma combinação dos outros sentidos, de maneira vital para a sua sobrevivência. A audição. O sentido da audição também é altamente desenvolvido nas aves. Agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução. As aves possuem sexos separados e são ovíparas. A maioria das aves apresenta o dimorfismo sexual, ou seja, há uma nítida diferença entre machos e fêmeas da mesma espécie. Os óvulos pelas fêmeas amadurecem com os espermatozoides, produzidos pelo macho dentro do corpo da fêmea. A reprodução das aves se inicia com um cortejo, dança ou canto, geralmente do macho para a fêmea. Depois disso, sobe na fêmea, sobrepõe sua cloaca com a dela e transfere os espermatozoides, até encontrar os óvulos e fecundá-los. Nos ovos existem substâncias, o vitelo, que nutrem o filhote.
A casca apresenta minúsculos orifícios que permitem a troca de gases. Algumas aves constroem ou aproveitam os de outras aves para chocarem os filhotes. Algumas são monogâmicas, escolhem um parceiro para a vida toda. Já outras têm diversos parceiros, ou ainda trocam de parceiro todo ano. Queria agradecer a todos aí. Nós somos do grupo 5, Vinícius, Ellen, Maria Clara, Danilo, Patrick, Thiago. A gente falou sobre cladoaves, trabalho de biologia, terceiro bimestre, professor Augusto, segundo ano, REG 2, HD.